Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler apenas os versos 3 a 5. Romanos 5, do 3 ao 5. Peço que projete, por gentileza. Romanos 3, 5, 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Senhor, estamos diante da Tua palavra, que o Senhor possa de fato fazer a Tua obra aqui na Tua igreja. Me usa de fato, Senhor, para passar a mensagem que é Tua. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta de Paulo aos Romanos, ela é uma exposição clara do Evangelho, que expressa de uma maneira irrefutável a verdade a respeito de Cristo. Ao longo dos séculos, pessoas deram a vida pelas verdades contidas nesse livro. Eu acredito que não sou o único a ter curiosidade de pesquisar a quantidade de cristãos que de fato foram martirizados por não negar a sua fé. E a carta aos Romanos, por ser de fato uma carta, onde os teólogos vão dizer que é a carta mais doutrinária da Bíblia, ela foi usada para converter muitas pessoas, inclusive alguns pais da igreja, considerados pais da igreja. Então a carta aos Romanos, de fato, ela é uma carta que contém verdades a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, e por isso, de fato, que muitos cristãos deram a sua vida por ela. A partir dos seus versos, a verdade salvadora do Evangelho foi proclamada e muitos creram. Suas verdades são perigosas, pois são uma ameaça ao mundo que não tem paz com Deus. A Bíblia, e a gente estava estudando hoje um pouquinho na EBD, é um livro que sem a autoridade ou sem a inspiração do Espírito Santo, você apenas lerá ela como um livro histórico. Então, a Bíblia, de fato, ela precisa ser lida de acordo com aquilo que são os preceitos do Senhor. É por isso que quando tem estudo de Bíblia e de oração, sempre diz: ora antes de ler a tua palavra. Por quê? Porque a revelação ela não é sua. A revelação ela vem de Deus. Então eu oro para que Deus fale comigo através da sua verdade, da sua palavra. Então essa palavra de Deus, ela contém verdades que libertam. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é por isso que o mundo que não tem paz com Deus anda em contramão desses preceitos. Por quê? Porque se eu conheço a verdade, e a verdade é de fato a palavra de Deus, a verdade é Deus, eu sou livre e liberto de tudo aquilo que me aprisiona. Porque Deus não me chamou para uma vida de prisão, mas sim para ser livre em Cristo Jesus. Então aqueles que de fato querem seguir ela fielmente, e isso não é uma opção, isso deve ser uma regra para nós que somos cristãos. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então se eu sigo de fato aquilo que é a verdade contida no livro de Deus, você pode ser um perseguido, porque ela tem verdades que liberta. E o mundo que não tem paz com Deus não está preparado para ouvir muitas dessas verdades. O livro de Romanos é um livro no qual Paulo dá inúmeras instruções e exortações a respeito do Evangelho. Cada parte do livro é escrita por razões bem claras, isto é, ocasiões da época que levaram Paulo a tratar dos assuntos. Mas, para além disso, a composição de Romanos revela a nós um verdadeiro resumo da doutrina cristã. Por isso que muitos têm dificuldades, até quando vai ler o livro de Romanos, tem muitas dúvidas teológicas. Porque, de fato, Paulo é muito denso quando ele vai escrever o livro de Romanos. Ele fala muito de doutrina.
que de fato vai nos reger. Nós, principalmente que somos batistas, seguimos muito a questão doutrinária. É aquilo que nos rege, é aquilo que nos guia como parâmetro denominacional. Logo no início da carta, Paulo formula seu argumento de maneira muito clara e lógica. Isso guiará o desenvolvimento do restante da epístola. O Evangelho trata do Filho de Deus. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ela aponta para alguém, Cristo. É por isso que quando a gente vê algumas pessoas dizendo que onde estava Cristo no Antigo Testamento? Estava lá, de forma velada, mas ele estava lá. No Novo, ele vem de fato como Filho de Deus. Então, nós acreditamos que essa carta de Paulo aos Romanos trata única e exclusivamente do Evangelho do Filho de Deus. Ele é o poder de Deus para trazer salvação a judeu e a gentio, tudo igualmente. Não existe favoritismo de um ou favoritismo de outro. Não existe que Deus ama um e não ama outros. Jesus veio para morrer por todos, igualitariamente. Então, ele é a revelação da justiça de Deus, disponível a todos com base na mesma coisa, isto é, a fé em Cristo Jesus. A obra, as nossas obras em si, ela não salvam. Quem salva é a fé. Mas como eu sei que sou salvo? Pelas obras. Porque de fato aquele que é salvo, ele age como um salvo. Ele vive como um salvo. Não existe salvação interior se você não expressa a sua salvação exterior. Aquele que é cristão não deve ser cristão somente na igreja. Ele é cristão em todos os lugares. Então, é bom que a gente entenda isso, porque o Evangelho de Paulo, na verdade, a carta de Paulo vai falar aqui sobre o Evangelho do Filho de Deus. Mas nesses 3 versículos que nós lemos aqui, eu quero trazer para os irmãos em breve, uma breve reflexão sobre 3 pontos. Nós estamos falando sobre o dia da igreja perseguida. E nós clamamos e sentimos muito pela vida dos irmãos que são perseguidos, presos e mortos. E muitas das vezes nós nem sabemos que existem países que de fato prendem e matam os cristãos. Mas aonde está a fé desses que são perseguidos? Será que a fé deles consiste simplesmente naquilo que eles veem ou naquilo que eles colocaram em Cristo Jesus? O primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos desse versículo é quando a tribulação promove glória. Está lá no verso 3. Está lá no verso 3. Então, quando a tribulação promove glória, a justificação pela fé faz com que tenhamos paz com aquele de quem recebemos a justiça de Cristo. A justificação pela fé faz com que tenhamos paz com aquele de quem recebemos a justiça, que é Cristo. E com ela recebemos também a bênção de nos gloriarmos na esperança da glória de Deus e nas tribulações. Ter paz com Deus é viver em harmonia e plenitude com Ele. É bom a gente entender isso aqui, porque muitas das vezes nós entendemos paz como ausência de conflito, na nossa ótica humana. Só que paz com Deus não é ausência de conflito, porque o próprio Jesus não prometeu para você uma vida sem luta, uma vida tranquila. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, paz com Deus não é ausência de conflito, pelo contrário. Paz com Deus é viver em harmonia e plenitude com Ele. Como é que eu posso fazer isso, Júnior? Conhecendo o seu Deus. Leitura da palavra, oração, intimidade, o secreto. Então, ter paz com Deus não é ausência de conflito. Ter paz com Deus é viver em harmonia e plenitude com Ele. Aqueles, porém, que rejeitam o Evangelho, vivem em constante oposição a Deus. Por isso que, de fato, a Bíblia vai incomodar aqueles que não acreditam na verdade contida na palavra. Então,
É interessante nós notarmos isso, por quê? Porque aqueles que rejeitam o evangelho muitas das vezes vão oprimir vocês, ou até mesmo perseguir vocês, porque vocês acreditam na paz que vem de um Deus, mesmo num tempo de caos. Não é a Covid-19 de fato que vai tirar a sua paz. A sua paz ela é plena em Deus. Não são as circunstâncias que faz você menos adorador ou mais adorador. Depende do seu coração prostrado diante daquilo que é o seu Deus. Então precisamos entender que a paz de Deus ela não está alinhada, nem vinculada à ausência de conflito. Está vinculada à harmonia e à plenitude com Ele, buscando intimidade cada dia com o Senhor. Embora isso seja verdade, Paulo inicia com as bênçãos de nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Está lá no versículo 3. O que nos leva a contemplar a nossa herança celestial, algo muito maior do que qualquer tribulação momentânea. Isso aqui tudo é passageiro. A nossa morada não é aqui. Por isso que as aflições, as tribulações devem servir para forjar o seu caráter em Cristo Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, é que eu tenho a chance de crescer um pouco mais. Então, a nossa herança celestial, ela não está alinhada a algo que a tribulação venha a abalar. A nossa esperança celestial é muito maior do que qualquer coisa que venha a abalar a nossa esperança, a nossa convicção terrena. É por isso que muitos desses irmãos perseguidos morrem por causa de Cristo, porque eles entendem que a esperança dele não está de fato naquela perseguição ou naquela prisão. A esperança dele é muito maior, é eterna. A esperança é eterna e só o nosso Deus pode fazer com que isso seja contemplado. Somente depois disso, Paulo vai afirmar que nos gloriamos também nas tribulações. É claro que ninguém em sã consciência gosta de sofrer. Mas nós, quando somos colocados à prova, nós, quando somos de fato perseguidos, quando sofremos tribulações, é que temos a chance e temos a certeza que estamos no caminho correto. Parece paradoxal, mas um cristão que de fato não enfrenta perseguição, e eu não estou falando perseguição somente como os países lá fazem, de aprisionar, de matar, não. Eu falo de uma perseguição que você sofre até no seu trabalho, uma perseguição que você sofre na sua escola, na sua faculdade, uma perseguição que você sofre na sua família, a perseguição que você sofre no meio dos seus amigos. Não tem como aquele que se diz cristão não ter sofrido até hoje nenhuma perseguição. Porque são nas tribulações que o nosso caráter, nossa intimidade com Deus ela é forjada. Por quê? Porque na tribulação é que nós conseguimos contemplar a nossa herança eterna. Embora passar por tribulações e sofrer escárnios de todos os lados não pareça ser uma condição de cristãos abençoados, Paulo declara que suas calamidades, longe de impedirem sua felicidade, até mesmo promovem a sua glória. Paulo, mesmo preso, sabia que aquela prisão, aquele sofrimento ia resultar na glória de Deus. Então, aquilo que você está sofrendo, ou aquilo que os nossos irmãos estão sofrendo nesses países que nós vimos aqui no vídeo, não será em vão. O nosso Deus dará a vitória. Que vitória é essa, Júnior? A esperança eterna em Cristo Jesus. Não é em vão. Então, o nosso sofrimento serve para forjar o nosso caráter e para nos fazer mais parecido com o nosso Cristo. Paulo demonstra aqui que nem mesmo o sofrimento é capaz de abalar nossa confiança em Deus por causa da certeza do amor de Cristo. Nada, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nada
pode nos separar do amor de Deus. Nada. Não são as tribulações e não é a morte. A morte para nós é um caminho que nos levará à eternidade. E é ali que tudo começa de verdade. Aqui é passageiro. Por isso que nós não devemos nos contentar em viver somente a nossa vida cristã tão confortável, tão tranquila, enquanto pessoas estão morrendo por acreditar até a sua morte nesse amor de Cristo. Embora as dores e os sofrimentos sejam reais, elas forjam em nós a maturidade de alguém parecido com Cristo, que sofreu dores ainda maiores. Nada pode se comparar àquilo que o nosso Jesus sofreu na cruz do Calvário. Se você acha que está sofrendo algo terrível, lembra do Jesus, que por amor a você, por amor a mim, sofreu dores ainda maiores. Se você acha que não pode perdoar alguém, lembra de Jesus, que mesmo sem merecermos nada, nos perdoou de todos os nossos pecados e levou sobre si todos os nossos pecados e morrendo naquela cruz do Calvário. Então, queridos, precisamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E isso é motivo de grande alegria para todo crente, pois assim como somos participantes com Ele, com Cristo no sofrimento, também seremos participantes com Ele na glória eterna. O sofrimento que nós enfrentamos aqui não pode nos separar de fato do amor de Cristo e da glória eterna que Ele tem preparado para mim e para você, em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é quando a tribulação promove glória. O segundo ponto é quando a adversidade produz perseverança. Quero ler com os irmãos só a parte B do versículo, que diz assim: sabendo que a tribulação produz perseverança. Passar por tribulações é algo que faz parte da vida cristã, mas uma atitude comum quando nos deparamos com a adversidade é reclamar ou murmurar diante de Deus. Mas esse, sem dúvida, não é o tipo de reação que gera perseverança. A tribulação em si não é o que faz gerar perseverança em nossos corações. Porém, um coração submisso a Deus reage com confiança quando se depara com a tribulação. Por quê? Porque sabemos aquele que habita em nós. Então, maior é aquele que habita em nós do que o que está no mundo. E isso nos faz mais forte. Isso não nos abala. E é em meio a essas tribulações que o crente experimenta ainda mais a confiança e, enquanto espera o socorro divino, aprende a suportar a adversidade. Aquele que tem um coração quebrantado sabe que quando a coisa apertar, tem a quem recorrer. A grande questão de muitos cristãos hoje em dia é que só deixa para recorrer a Deus quando já está nas últimas. E o pecado ele faz assim. Ele faz com que você se distancie cada vez mais do nosso Deus. Mas calma. O Senhor sempre esteve do seu lado. Ele está só esperando com que você grite por socorro. Seja lá qual for a situação. Seja lá qualquer que seja a dificuldade que você esteja enfrentando. Ele está apenas esperando que você dê um brado, um grito. E Ele com certeza vai socorrer você. Mas perseverar em quê, Júnior? Na própria verdade do Evangelho que Deus colocou em nossos corações. A tribulação produz em nós determinação, um aspecto do termo perseverança. Produz em nós também e nos afasta, na verdade, das distrações. Essa perseverança vai gerar em nós uma determinação e vai nos afastar das distrações. Tem um livro
do pastor que até esteve aqui na igreja, chamado Luciano Subirá, que o nome é até que nada mais importe, que ele vai falar das pequenas distrações que levam os cristãos a não buscarem o Deus como deveria ser buscado. E ele cita o exemplo de Marta e Maria. Quando Jesus vai na casa, encontra as duas irmãs, uma senta aos pés do Senhor e outra vai fazer os afazeres. E uma pede: Senhor, não te importes que ela não me ajude? E ele diz: Maria de fato escolheu aquilo que é o essencial, aquilo que é o primordial nesse momento. Porque as distrações em nossa vida, muitas das vezes elas são lícitas. Lícitas. Ela não precisa ser algo ilícito para te afastar daquilo que é de fato a vontade de Deus. Seu trabalho possa ser a sua distração, sua faculdade, sua família, sua namorada, seu esposo. Isso são distrações que fazem com que você se distancie cada dia mais da presença do Senhor. Então precisamos ter cuidado, precisamos ter muito cuidado quanto a isso. Então, queridos, precisamos perseverar nele e por ele. Essa não é uma perseverança que nos colocará em um lugar de destaque, onde todos verão que somos vencedores. Não, não é isso. Não se trata de uma perseverança com valores terrenos, mas sim uma perseverança em valores eternos. A nossa casa não é aqui. Devemos perseverar, por quê? Porque a nossa herança, a nossa esperança, ela não é terrena, ela é eterna, em Cristo Jesus. Às vezes nós estamos muito acostumados com essa vida aqui, porque é uma vida boa, família, amigos, igreja, mas não, o que deve fazer o nosso coração pulsar mais forte é o anseio de estar no céu, do lado do nosso Redentor. Então é isso, queridos. Então precisamos perseverar. Isso deve nos encorajar ainda mais a perseverar com um coração confiante e paciente no Senhor e estarmos determinados a isso. Coloca a sua esperança no Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Esse é o Deus que nós servimos. É perseverante e paciente aquele que sabe que, embora as circunstâncias sejam contrárias ao seu redor, Deus tem cuidado dos seus filhos em cada detalhe. É perseverante aquele que, mesmo diante da perseguição, das lutas, da tribulação, coloca a sua confiança no único Deus e persevera nele, sabendo, confiante, que Deus tem cuidado dos seus filhos a tempo e fora de tempo. Esse é o Deus que nós servimos. Então, em vez de murmurar, se submeter. Em vez de duvidar, confiar. Quando o mar está agitado, podemos reclamar do vento forte ou confiar naquele a quem até o vento e o mar lhe obedecem. Como está lá no Evangelho de Marcos. Então, queridos, precisamos perseverar. A tribulação promove glória. A adversidade, a luta, produz perseverança. E por último, quando o caráter é aprovado, produz esperança, maturidade em meio à dor. Finalmente, depois de todo esse processo, o caráter aprovado é gerado na vida do cristão. E não é diferente do ouro e da prata, não é diferente, que são provados pelo fogo. O ouro e a prata, eles são forjados, são provados pelo fogo. O caráter aprovado, vejam só, queridos, o caráter aprovado é resultado da prova que o crente foi submetido do início ao fim. Então, para que nós sejamos aprovados por nosso Deus, por nosso Cristo, nós precisamos perseverar em meio à tribulação.
toda tempestade passa. É eterno só o nosso Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E isso aqui não é um si, isso aqui é promessa. A alegria ela vem pela manhã. É a experiência adquirida a partir da provação que vai fazer com que sejamos mais fortes em Cristo Jesus. Esse é o perfil de um cristão maduro. Esse é o perfil do cristão maduro. E o que isso representa para a gente? Representa, sobretudo, alguém que confia em Deus e descansa nele, seja lá qual for a situação. Ah, é difícil, então nós temos a quem recorrer. Eu costumo dizer que para Deus não existe extraordinário. O extraordinário é somente aos nossos olhos. Porque Deus pode tudo e todas as coisas. Então não existe extraordinário para Deus. Tudo aquilo que Ele faz é ordinário. Está dentro dos seus planos. Aquilo que para nós seja um milagre, para Deus é algo normal. É a essência dEle de poder. Então, queridos, se nós acreditamos nesse Deus, se nós temos a convicção que a nossa fé é depositada nesse Deus, por que então não recorremos a Ele quando a tribulação bate à nossa porta? Somente quando chegamos no final da tribulação é que de fato o nosso caráter ele é aprovado em Cristo Jesus. Representa alguém, esse caráter aprovado representa alguém possuidor e uma esperança proveniente da sua experiência. É alguém que já experimentou o socorro do Senhor e não apenas ouviu ao seu respeito. Queridos, eu não sei quantos aqui já teve uma experiência pessoal com Deus, mas a experiência pessoal com Deus é muito diferente daquilo de eu ouvi falar. Lembram de Jó? Senhor, eu te conhecia somente de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. A diferença é sobrenatural. A experiência é sobrenatural. É por isso que nós não podemos medir a experiência e nem querer julgar a experiência espiritual das pessoas. Ela é sua, ela é particular, ela é íntima, ela é pessoal. Nós precisamos buscar a esse Deus e não somente ouvir ao seu respeito. É pedir a Deus, Senhor, eu estou aqui. Eu preciso que o Senhor faça um milagre em minha vida. É ter essa experiência com Deus. E não apenas ouvir falar dos pastores, dos líderes, da igreja, não. É cada um ter a sua experiência particular. Porque aí sim, nós teremos cristãos genuínos. E nós transformaremos essa sociedade que tanto clama por verdadeiros cristãos. O caráter aprovado rende glória a Deus, pois a nossa tribulação nos leva a um único lugar, onde encontramos a esperança eterna, confiança real e certeza. Que lugar é esse? O nosso Deus. Só o nosso Deus, só nele nós encontramos a esperança eterna, a confiança real e a certeza de que Ele nunca nos desamparará. Esse é o nosso Deus. Essa esperança é firmada no amor do próprio Deus que deu seu único Filho por nós. Por isso ela não nos decepciona. Você nunca ficará decepcionado com seu Deus. Nunca. Você pode não obter respostas. E nem sempre Deus está disposto a lhe dar a resposta que você deseja. Ou até mesmo lhe dar a resposta. Mas ficar desamparado com o seu Deus, nunca. Nunca. É uma segurança infalível. Ela é irrevogável.
Isso significa que a revelação do amor de Deus para conosco, ela é imensa e transborda em nós por meio do seu Espírito. Querido, por isso não desanimemos quando passarmos pelas provações. Não podemos desanimar. Não desanime. Não desanime. Não desanime. Pois temos a certeza de que, após aprovados por Cristo Jesus, seremos cristãos mais maduros, isto é, mais parecidos com Cristo. É a tribulação, é a prova que forja o nosso caráter. Assim como o fogo refina o ouro. Nós precisamos ser moldados e lapidados para sermos um pouquinho mais, a cada dia que acordarmos, ser mais parecidos com esse Cristo. Para concluir, eu encerro dizendo o seguinte: ninguém em sã consciência ama a dor e a tribulação. Ninguém. Porém, todos estão sujeitos, em certa medida, a seus efeitos. Ninguém aqui está imune a passar por tribulação. Ninguém. Ninguém. Mas eu repito, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Quando olhamos para a igreja perseguida, é evidente e crescente a perseguição que os nossos irmãos enfrentam diariamente em mais de 70 países. 70 países perseguindo cristãos. As tribulações, as dores, os escárnios, as prisões, as lágrimas que experimentaram e experimentam têm apenas uma razão: a fé em Cristo Jesus. E eu estava lendo um desses países, pesquisando para poder fazer tanto a mensagem quanto a ordem do culto. Um dos países que foi orado aqui nessa noite é a Eritreia, país da África. Os cristãos na Eritreia, eles são presos e são colocados em contêineres e levados ao deserto. E eles morrem lá dentro. Simplesmente porque eles não negaram a sua fé em Cristo Jesus. Queridos, isso dói. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou tendo a oportunidade de levar a palavra do meu Deus, aquele que de fato transformou a minha vida e transformou a vida de vários que estão aqui sentados, existem irmãos meus morrendo, simplesmente só por não negar. E a lei deles lá, por que eles são presos? Simplesmente por negar. E ainda sofrem calúnia. Porque às vezes eles nem fazem nada, mas as pessoas, como a lei não é como a nossa aqui, é muito ditatorial, as pessoas dizem: ele blasfemou. Fazem um motim, levam as autoridades e eles prendem os nossos irmãos. Queridos, isso dói. Isso deve doer em nós, porque nós temos a oportunidade de estarmos em um local amplo, ar-condicionado, em plena pandemia, novos tempos, como o pastor pregou hoje pela manhã. Mas ainda assim nós temos o privilégio de estarmos na casa de Deus. É por isso, querido, se você tem a oportunidade de estar nessa casa, não deixe para depois. Que não seja a primeira igreja, se ela não for a sua igreja, mas que seja em qualquer outra igreja que você esteja cultuando com os seus irmãos. Por quê? Porque tem gente morrendo e sofrendo, querendo só essa oportunidade aqui. E não tem. Então, às vezes, quando você está em casa cansado, dizendo: não vou para a igreja hoje, tenta pensar nas pessoas que querem a sua oportunidade e não tem. Ser cristão em nosso país é um tanto fácil,
Porque se vocês forem dar uma pesquisada rápida, o número de cristãos estão crescendo no Brasil assustadoramente. E dizem as pesquisas que em 2022, próximo, 6 meses, o número de católicos, que até 1987, se eu não estou enganado, o Brasil tinha 99,5% da sua população católica. Hoje os evangélicos são mais. Mas a pergunta que eu faço é: o aumento dos evangélicos está crescendo assustadoramente. O que nós estamos fazendo por nosso país? O país que a cada dia se afunda em criminalidade, um país que cada dia se afunda em corrupção. Cadê os cristãos? Então, às vezes, nós não podemos só culpar os políticos. Devemos culpar nós mesmos. Devemos fazer algo diferente. Existem irmãos nossos morrendo. Por isso, queridos, a esperança deles lá não é uma esperança terrena. Eles sabem o Deus que eles servem. Então, igreja, primeira igreja batista de Aracaju, hoje, nessa noite, saiba em quem você tem depositado a sua esperança. A sua esperança não está depositada em carros, em cavalos. A sua esperança tem que estar firmada única e exclusivamente no Deus verdadeiro. O Cristo que nutre a fé de cada cristão é o único que pode fazer com que, em meio às tribulações, os cristãos sejam determinados e perseverantes. Queridos, se gloriar nas tribulações é uma manifestação exclusiva daqueles que foram justificados pela fé. Aqueles que passam por provações e ainda assim dá glória a Deus, são esses que experimentaram a fé salvadora de Cristo Jesus. O nosso único Salvador, Cristo, Ele é fiel para cuidar e para socorrer seus filhos em meio às tribulações terrenas. A igreja perseguida é testemunha disso, pois diariamente persevera como resultado da tribulação que enfrenta. Nós, eu e você, precisamos simplesmente confiar em Deus e entregar as nossas vidas em sua mão. É isso que nós devemos fazer. Os cristãos perseguidos, eles necessitam de apoio. Não só o apoio financeiro, como graças a Deus, a nossa igreja, ela é uma igreja com visão missionária. Ela apoia, mas ela precisa também que você contribua orando. O nosso Deus, Ele não precisa de você. Ele não precisa de mim aqui na frente para expor a sua palavra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é onipotente. Mas existe uma frase do pastor e amigo Davi Lago, que ele diz que Deus não precisa de você, mas Ele conta conosco. Então Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com a primeira igreja como uma instituição, para chegarmos mais perto, o que nós pudermos, dos nossos irmãos que estão sofrendo nesses países. E nós, que temos o privilégio de estar na casa de Deus aqui em nosso país, que não existe perseguição nenhuma. Por mais que alguns cristãos, às vezes eu vejo nas redes sociais dizer que nós estamos sendo perseguidos, não. Nós nem sabemos o que é perseguição. Nós nem sabemos o que é perseguição. E um dia ela pode chegar, e eu acredito que ela vai chegar para nós. Mas quando chegar, que de fato essa tribulação gere a glória de Deus. E essa adversidade gere em nós a perseverança em Cristo Jesus. Porque quando chegarmos no final da batalha,
nós teremos o nosso caráter aprovado. E nós não, que seja por vitória terrena aos olhos humanos ou não, a nossa certeza tem que ser uma: um dia nós estaremos face a face com o nosso Deus em nossa morada celestial. É lá que nós precisamos depositar a nossa esperança eterna. Baixe sua cabeça nesse momento em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós que vivemos num país que não existe a perseguição, nós queremos primeiro agradecer por esse privilégio e querer que o Senhor gere em nós, que o Seu Espírito Santo nos incomode quando tivermos a oportunidade de estarmos na Tua casa e negligenciamos isso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quantos irmãos nossos querem ainda ter essa oportunidade de cultuar o Senhor em local sem ser perseguido. Nós temos esse privilégio e às vezes negligenciamos. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a cada dia ser mais parecido com o Senhor. Retira de nós aquilo que de fato não te agrada, Jesus. Faz de nós a cada dia um ser humano melhor, um cristão melhor. Que nós sejamos exemplos não só em nossas falas, mas principalmente em nossas ações. Senhor, tem misericórdia de nós. Faz com que nós exerçamos de fato os frutos do Espírito. Faz com que de fato exerçamos as obras exteriores que vai revelar que nós somos um salvo em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a cada dia caminhar a passos largos em caminho de fato da nossa esperança eterna, que é um dia estar com o Senhor na glória. Tem misericórdia de nós, Senhor. Faz com que a Tua palavra chegue aos corações daqueles que estão aqui presencialmente, daqueles que estão na internet. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nos ajuda a ser mais parecido contigo a cada dia. Nós oramos agradecido em nome de Cristo Jesus. Amém.